Eu não sei quantos de vocês já prestaram atenção na Bíblia, mas não existe nenhum livro na Bíblia escrito por Davi. Já prestaram atenção? Não existe nenhum livro na Bíblia escrito por Davi. Por quê? Por que não existe nenhum livro na Bíblia escrito por Davi? Quem quer arriscar? Fique à vontade, não tenha medo de acertar ou de errar. Você não vai ganhar prêmio nem perder, né? Eu creio que Davi era um homem que tinha sangue, muito sangue na mão. Né? Muito sangue na mão. Quer dizer que ele era bom de espada, não de caneta. Eu acho que ele escrevia louvores, ele cantava músicas, não história. Davi não era bom de escrever o quê? Histórias. Ele era bom de quê? De compor músicas. Escutem uma coisa, às vezes a gente pensa que só porque a pessoa não faz de uma maneira, ela está errada. Nós não somos iguais. Nós não nascemos iguais. Todos nós temos talentos e dons especiais. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde parece que há uma força, onde tudo contribui para que a gente seja o quê? Igual. Porque se nós pensarmos iguais, nós somos dominados. E Deus não nos criou para sermos iguais. Cada um de nós tem uma capacidade diferente do outro. Há necessidade disso. Nós não conseguimos ser tudo, ao mesmo tempo, mas nós temos o privilégio, o direito, o prazer, o dom do céu de sermos de alguma forma tremendos nesta terra. E Davi foi tremendo em compor hinos, em compor melodias que faziam o seguinte com o ser humano. Oi? É porque nós não conhecemos a música. Mas se vocês prestarem atenção na história de Saul, sabe o que Davi fazia com Saul quando ele estava perturbado com a música? A música de Davi acalmava o coração de Saul. Existia um espírito maligno em Saul. E quando ele estava perturbado, o que era que Davi utilizava para acalmá-lo? Só a música acalmava o coração do rei. Às vezes não é um sermão que vai fazer o seu coração acalmar. Entende? Às vezes não é um programa diferente, um entretenimento que vai acalmar o seu coração. Às vezes não é um espetáculo. Uma melodia inspirada pelo céu faz milagres, faz verdadeiros milagres. Infelizmente, nós estamos vivendo em um mundo onde isso tudo está se perdendo. Há uma perversão de todas as coisas boas. Nós estamos começando a ter um mundo, já estamos há bastante tempo nisso, um mundo idiota. Um mundo que não sabe nada mais.
Um mundo inculto. Um mundo que não entende nada de problemas da vida. Por quê? Porque somos rasos no conhecimento que temos. Não temos mais pessoas que realmente pensam. Sabe como é que nós buscamos o conhecimento nos dias atuais? Dr. Google. É lá que nós achamos tudo que nós queremos, ou YouTube. Achamos que é lá que nós vamos aprender as coisas mais importantes da vida. De forma alguma. Não é lá que nós encontraremos a solução para as nossas maiores batalhas. Onde é que está a solução para as nossas maiores batalhas? Infelizmente, a palavra de Deus, ela foi tirada de muitos lugares onde ela nunca deveria ser tirada. E no lugar dela foi colocada outra coisa. Vamos ler o Salmo de hoje? Salmo 40. São 3 salmos em especial, mas nós vamos estudar nesta noite o Salmo 40, tá? Eu vou ler e vocês me acompanhem. Esperei, Kleber, essa sua Bíblia aí, ela é um pouquinho diferente a versão, viu? Era corrigida. Você tem uma Bíblia viva na mão? Ela vai ter um pouco de diferença da leitura, tá bom? Mas eu sei que você vai entender essa linguagem também, tá bom? Eu uso Almeida, aí ó, se você quiser essa outra, mas fique à vontade. Ok, irmão? Tá tudo bem, tá. Vamos lá? Esperei. Quem sabe esperar aqui? Hein? Quem é que sabe esperar? Quem gosta de esperar? Nem vou perguntar quem sabe. Quem gosta de esperar? Deixa eu ver. A mão de quem gosta de esperar. Como é que é? Ó, Marcelo gosta. Quem gosta de esperar, irmão? Oh, coisa difícil é esperar, é ou não é verdade? Aqui o Salmo já começa, então o Salmo vai bater na gente. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Deus não ouve quem não sabe o quê? Deus não atende quem não sabe esperar. Deus não atende quem não tem paciência. Sabe como é o título desse salmo? Oração para quê? Para livramento. Livramento do quê? Oi? Salmo 40. Vê se tu está no livro certo. Se não, tira isso daí. Irmãos, esperar pelo quê? Livramento do quê? Fica à vontade, meu amigo. Livrar do quê? Tem tanta coisa que nós precisamos de livramento, não tem? E aí o salmista vai dizer, olha, eu fiz uma música que quando eu preciso ser livrado, né? Vamos usar esse termo, não sei se é correto. Quando eu quero me ver livre, e quer saber de uma coisa, às vezes é um sentimento ruim que bate na gente, sabe? É algo que deixa a gente para baixo, deixa a gente depressivo.
e eu vou usar o termo que eu ouvi hoje, deixa a gente com raiva, deixa a gente furioso. O salmista disse assim: eu criei uma música que vai o quê? Livrar-nos desses sentimentos, desses desejos, dos perigos externos. E a primeira expressão da música dele foi o quê? Eu não sei a música em si, aqui está registrada a letra. Esperei confiantemente no... E aí o que ele diz? Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por... Você clama por socorro para quem não pode lhe ajudar? Você busca ajuda onde não há ajuda? Você está perdendo o seu tempo. Quantos de nós buscamos solução em fontes que nunca poderão solucionar as nossas dificuldades e nossos problemas? E pensa que o salmista era um tolo? O salmista era experiente. E se tinha alguém que era odiado, que viveu muito tempo perseguido, esse alguém foi quem? Davi. Davi passou muito tempo sendo o quê? Perseguido por Saul. Davi parece que não tinha sossego. Então ele teve que aprender a como o quê? A como se defender, ou a depender do Senhor para ser livre, porque ele vivia em constante perigo. Você acha mesmo que um servo de Deus não vive em constante perigo? A Bíblia diz assim, que o diabo anda como o quê? Como um leão ao vosso quê? Rapaz, quando você começa a colocar a vida nas mãos de Deus, o inimigo não vai mais brincar com você. Toda vez que você começar a tentar, a buscar a Deus, sabe, a lutar para viver à altura daquilo que Deus deseja, você ganhou um adversário que não dorme. Diga, meu amigo Aldo. Eu acredito que quando Davi olhou para o povo de Israel, que Deus fez por ele o livramento, ele sentiu ali que Deus era o refúgio dele, que era a solução dele, era Deus. Por isso que ele fazia isso. Vamos continuar? Vamos ler o Salmo agora, depois a gente... Obrigado, Aldo. Muito obrigado. Tirou-me de um poço de perdição. Pai, às vezes eu nem consigo continuar, porque cada frase dessa é muito poderosa. De um poço. O que é um poço? É um lugar bem fundo. Não interessa a sua situação, não interessa a sua condição, não interessa onde você está, não interessa a profundidade em que você caiu, em que você desceu. O salmista está dizendo aqui, ele lembrava na música que Deus tiraria ele de qualquer que fosse o quê? A condição, a situação que ele se encontrasse. Então presta atenção numa coisa, ontem eu acho que eu falei isso, você só permanece perdido se você quiser, porque há poder em Deus para nos tirar de qualquer que seja a condição que nós estivermos. Só que nós aprendemos a limitar o poder de Deus. Nós não acreditamos nisso. Nós achamos que Deus só pode ir conosco até um determinado... Deus só pode atuar até uma determinada situação. Até em uma determinada situação. E não é isso que o salmista está dizendo. Não importa
importa o que esteja acontecendo com você, não importa o que você esteja enfrentando, Deus tem poder para libertá-lo. Deus tem poder para livrá-lo. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temer. Ah, amigo, sabe, às vezes Deus permite que a gente afunde, que a gente entre numa situação difícil, onde todas as pessoas olham para a gente e condenam a gente, não entendem a gente, e todo mundo sabe da história da gente e fala mal da gente. Para quê? Porque Deus permite. Porque no dia que Ele restaurar você, o que é que diz o Salmo? Muitos verão essas coisas e ficarão com medo de Deus? É isso que a Bíblia está dizendo? Passarão a crer em Deus. Dirão, eu quero esse Deus. Por que eu quero esse Deus? Porque eu não acreditava que Ele poderia te libertar da situação que tu estavas vivendo. E quando Deus tirar você de uma situação do lamaçal, do poço, do buraco, e colocar você sobre uma rocha, um lugar que não afunda mais, as pessoas vão dizer, não acredito. Como é que pode? Me ensina isso aí. Me mostra como é que Deus faz isso. Irmãos, amigos, existem muitas pessoas vivendo situações que não querem viver de forma alguma. O problema é que elas olham às vezes para a gente que deveria ser o exemplo vivo do poder de Deus e dizem, mas tu está também na mesma situação ou pior que eu. Como é que elas vão crer no nosso Deus se ao olharem para as nossas vidas, para a nossa vida, elas não veem a atuação de Deus em nós? Elas não veem o poder de Deus na nossa vida, elas não viram transformação. Você é um grosso, só um exemplo, você é um cara que faz negócio errado, não assume, todo mundo sabe, não faz negócio com o fulano, que ele não te paga, olha aquele outro, tudo que ele conta é mentira. Aí você veio para a igreja e continua a mesma pessoa. Como que as pessoas vão dizer, não, realmente o teu Deus é verdadeiro? Se você não mudou, você só entrou na casa, na igreja, você até veio ao lugar certo, mas não foi transformado. Não pode. Isso não cabe no cristianismo. As pessoas precisam ver as maravilhas de Deus na nossa vida, irmãos. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua... Bem-aventurado o homem que põe onde? Aonde? No Banco do Brasil? Aonde é? Na sua fortuna? Na sua inteligência? Na sua sabedoria? Nos seus amigos? Nos seus bens? No seu carro? Na sua casa? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Irmãos, esse salmo é cheio de verdades que Davi não podia esquecer nunca, porque ele se encontrava, quando ele escreve esse salmo para que ele lembre quando ele entrar numa situação, minha confiança não pode estar em quê? No meu exército.
A minha confiança não pode estar na casa que é bem guardada, está bem protegida. A própria Bíblia diz o quê? Se o Senhor... Oi? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade... Davi fazia música para ele viver relembrando as verdades do... Vamos continuar. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para ninguém há que se possa o quê? Igualar contigo. Irmãos, olha que outro, eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode o quê? Contar. Olha o que Davi colocou na música dele, tudo aquilo que Deus, o que ele lembrar. Olha, vamos repetir o texto só para me pegar de novo aqui. São muitas, Senhor Deus, as maravilhas que tem operado. Tudo aquilo que Deus fazia por Davi, ele colocava em uma música. Por que ele colocava em uma música? Porque era a paixão de Davi, era a música. Não era ouvir sermão, ele amava a música. Então eles colocavam tudo numa música e ele ficava lá com o fone, com o iPod dele, iPhone, sei lá, Galaxy, botava o fone de ouvido e ficava lá o quê? Ouvindo isso. Ele pegava as verdades de Deus que ele acreditava, botava na música, botava no iPhone dele ou no Galaxy e ficava o quê? O problema hoje é que quando a gente bota o fone de ouvido, o que é que a gente está ouvindo? As verdades do céu ou as verdades do inferno? Ou as mentiras do inferno, que no inferno não tem verdade? O que é que você está ouvindo aí, irmãos? Não tenho nada contra você não estudar a Bíblia. Não tenho nada contra. Desde que as verdades da Bíblia estejam de uma outra forma na sua vida. Tem tantas maneiras de ver as verdades de Deus. Como fardos, né, aqui. Eu quisera anunciá-las e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Nossa, que coisa pesada, irmãos. O que está no seu coração, hein? Tem muita gente por aí, sabe? Que trata bem os outros, tá? Que fala palavras macias, mas por dentro quer a morte dos outros. Por dentro é um bicho, é um monstro. Por fora, polido, perfeito. Mas por dentro, nosso problema não tem, né, Nelmi? Nosso problema não tem que ser o exterior. A própria Bíblia diz, Deus diz para Samuel, quando ele olha para Eliabe, e diz, esse é o próximo rei de Israel. Deus diz para Samuel, ei, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração.
sacrifícios e ofertas. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Quantas pessoas covardes, quantas pessoas se amedrontam de falar de Deus, por temerem o que os outros vão pensar. Ele diz aqui, ó, na grande congregação, não foi lá no escondidinho, não, foi no meio de muita gente. Ele diz o quê? Na grande congregação jamais me calei, jamais deixei de falar a verdade. Hein? Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Não, Deus sabe que eu amo Ele. Deus sabe. Não, irmão, o mundo precisa saber que você tem um compromisso com Deus. Não precisa só estar aqui, não. Tem crentes, tem pessoas que dizem servir a Deus, mas quando chega num ambiente em que tem que mostrar isso, não, Deus sabe, se esconde. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Sabe o que nós precisamos aprender nesta noite com esse salmo? Nós precisamos encontrar uma fórmula ou uma forma própria de mantermos a palavra, as obras, a palavra, as coisas de Deus sempre presentes na nossa. Salmista dizia assim, ó, o mesmo salmista: escondi a tua palavra no meu para não. Irmãos, é como eu estou dizendo, é como eu disse para vocês, não precisa ser o mesmo modo para todos. Deus tem N maneiras de trabalhar conosco, de se fazer presente na nossa vida. Vou contar para vocês uma coisa: eu não gosto de orar de joelhos. Primeiro porque eu sou magro. Primeira coisa é porque eu sou magro. Imagina eu ficar de joelhos aí uma meia hora. Não dou conta de levantar mais depois. Dói tudo. Não tenho nada contra quem gosta de orar de joelhos. Nada. Tá? Não acho errado. Só que, para mim é difícil. Às vezes eu faço. Tá? Mas eu não consigo, não é o que predomina. As orações que predominam na minha vida não são as orações de joelho, tá?
Outra coisa, não gosto de orar muito de olhos fechados, não. Puxa, esse cara aí está quebrando tudo que nós aprendemos, não foi? Tá tudo errado então, não tá o que eu estou falando, né? Não gosta de orar de joelhos, não gosta de orar de olhos fechados, e agora, homem? E agora? Se eu aprendi, se ensinaram para nós que oração tem que ser de joelho, tem que ser de olhos fechados, e agora, como é que nós vamos fazer? Hein? Né, Marcelo? Como é que vai se fazer, irmão? Olha, presta atenção. Estava ouvindo o Almir esses dias, e o Almir me disse o seguinte: rapaz, eu tentei lá orar, me botei de joelho lá e não tinha palavras. E o Almir é conversador, rapaz, né? O Almir é conversador. Aí o Almir disse: rapaz, mas eu disse para Deus assim, eu vou ajoelhar aqui, não vou falar nada, vou passar 5 minutos aqui, sem falar nada para ti. Mas eu estou aqui. E está certo, está no rumo certo. Só que é assim, eu já não sou conversador que nem o Almir, eu já não sou bom de papo com Deus. E aí, como é que eu fiz então? Eu peguei, eu vou usar essa cadeira, tá bom? Eu disse, eu fiz o mesmo que o Almir. Eu peguei, sentei na cadeira lá, fechei os olhos e disse assim para Deus: Deus, eu não sei falar nada. Eu vou fechar os olhos aqui e vou passar 1 hora sentado aqui. Rapaz, pensa num negócio difícil. Porque é muito fácil para a gente sentar 1, 2, 3 horas na frente de algo que a gente está assistindo, né? Quer ver um programa que a gente gosta, a gente passa horas ali e não percebe. Mas oração não é uma coisa da natureza da gente enquanto a gente não é transformado. E aí eu sentei na cadeira e comecei a ficar ali, na marra mesmo. Eu dizia para mim: rapaz, se fosse um jogo, eu não vou falar o nome dos times, senão vão brigar comigo. Se fosse jogo do time e tal, eu sentaria aqui na maior, ficaria aqui, eu ficava pensando nessas coisas, tá? Eu digo, eu conseguiria assistir, acabaria o sono todo, mas por que na hora de orar eu tenho dificuldade? Por que na hora de orar não passa de 2, 3 minutos, acabou o papo? E aí eu entendi uma coisa, que orar não é falar. Orar não é falar, irmãos. Orar é passar tempo com Deus, é diferente. Não precisa falar. Não é você que tem que puxar papo com Deus. Não! É Ele que tem que puxar papo com você. É muito diferente uma coisa da outra. Agora imagina, você chega lá para orar, diz que ajoelha lá, fala, acabou o papo aí, amém, tchau. Isso não é orar, irmão, me perdoe, isso é rezar. A gente pensa que quem reza são os católicos. Não, nós também. Só muito tipo as palavras. Só. Às vezes o papo não é o mesmo. Às vezes todo dia a mesma coisa, a mesma conversa com Deus. Olha, eu acho muito difícil nós termos papo para todo dia, viu? Pá. Até com os amigos, às vezes o papo se torna o quê? A mesma coisa. Por isso que é bom dar um tempo de vez em quando dos amigos, né? Para ter novidade. Só que Deus, Ele é ilimitado. Então, quando você tem paciência, Ele primeiro testa você. Ele senta você na cadeira ou em qualquer outra forma, e aí Ele está testando você. Ele está lá perto de você. Você pensa que Deus não está perto de você? Quando você tem intenção de orar, Ele está. Mas Ele primeiro vai testar você. Aí você fica lá sentado e nada, e Deus fica ali só sondando. Deixa eu ver se esse camarada realmente quer. Deixa eu ver se esse camarada está disposto. Tem uns que desistem logo. Voltam para o velho costume. Mas quando você é determinado, não demora muito, você começa o quê?
começam a vir pensamentos na sua mente que não são pensamentos comuns. Você começa agora a ouvir alguém começar a interrogar você. E aí você começa a falar natural. Você começa a conversar naturalmente. E quer saber de uma coisa? O papo se torna tão gostoso que você não quer mais parar de conversar. Porque imagina, tem pessoas, né, que você conversa e é muito agradável conversar com a pessoa, é muito gostoso. Agora imagina conversar com o próprio Deus. Imagina o Deus que domina todas as ciências conversando com você, que domina todas as técnicas de comunicação, de interação. Imagina esse Deus conversando com você. Você vai ficar nas nuvens, porque Ele vem e Ele toca nos pontos que você... Ele não vem logo criticando você, condenando você, batendo em você. Ele vem, sabe, como Ele fez com Adão. Lembra de Adão, quando Adão pecou? O que foi que ele fez? Foi Adão que foi atrás de Deus? Não, Adão fugiu de Deus. Quem veio atrás de Adão? E como foi que Deus veio? Com o chicote na mão, não foi? Adão, por que tu fizeste isso? Tal, não foi? Não, Deus se fez de bobo. Deus fez de conta que nem sabia o que tinha acontecido. Deus começou, Adão, e Deus começou a procurar aqui, ali. Ele sabia onde Adão estava. E começou a chamar Adão, com uma voz mansa e suave. Onde estás, Adão? É assim que você faz com seu filho quando ele erra, né, irmão? Não é assim que você faz com ele quando ele erra? Marcela, Kleber, é assim? É assim que você faz? É assim, irmão Salvador, que você faz lá em casa? Mais ou menos, né? Olha Deus nos ensinando. Adão. Aí tem gente que diz assim, não, hoje eu não vou orar porque eu estou em pecado, eu fiz algo muito ruim, Deus não vai o quê? Não vai me ouvir. Porque eu estou cometendo isso aqui, eu sei que está contra a lei de Deus, Deus não vai me ouvir se eu for o quê? Se eu for querer orar. Adão, onde és? Manso e suave. Eu não conheço nenhum pai de verdade, nenhuma mãe de verdade que abandona os filhos quando eles erram. Eu tenho uma filha aqui. E a minha maneira de tratá-la quando ela erra, eu aprendi com Deus. Não se sinta triste. Não pense que Deus não aceita mais você, que Deus não está nem aí para você. Deus jamais vai abandonar você. Está escrito no Salmo. Você pode estar no mais profundo do quê? Do abismo. Essa é uma das maiores verdades que a Bíblia nos ensina. Então, Deus chega, começa o quê? Começa a ficar melodiosa a conversa com Deus. Irmão, vamos ser honestos. A maioria de nós não gosta de orar. A maioria de nós oramos por obrigação. Oramos porque nos ensina. Não, tem que orar, se não orar, está perdido. A maioria de nós não tem prazer na oração. Mas é porque não sabemos orar.
Quando eu sentei nessa cadeira por 1 hora, que eu não ouvia Deus, eu não tinha graça nenhuma para mim. Eu não gostava de orar. E eu sou adventista de berço. Eu não entendia, não fazia sentido para mim isso. Mas eu disse, eu vou aprender a orar. E me coloquei ali. Passou 1 dia, 2 dias. No 3º dia eu comecei o quê? A ouvir a voz de Deus. E não foi uma voz o quê? De trovão. Foi algo gostoso de ouvir. Deus começou a puxar papo comigo. E agora eu comecei a me acostumar. Todo dia no mesmo horário. Esse é outro problema com a oração. As pessoas oram, porque Deus não responde a oração. Você clama, você pede socorro. Senhor, o meu filho está morrendo, a coisa está pegando. E porque Deus não ouve essa oração, o seu coração está sangrando. E Deus parece que não está nem aí. Aqui está outro problema. Hoje nós oramos 5 da manhã. Amanhã 3 da tarde, depois da manhã, 10 da noite. Nós não temos um compromisso com Deus, nós não vemos milagres na nossa vida. Por quê? Porque hoje eu vou passar aqui 60 minutos, 5 da manhã. Amanhã, se der, eu estou 5 da manhã, senão eu mudo para 8 da manhã. É o horário que eu tiver de sobra. Eu não tenho compromisso com Deus. Então você está lá no profundo do abismo, mas Deus não tira você. Por quê? Porque você vive encaixando Deus na sua vida. Você vive dando para Deus resto. Aí você tem um problema, irmão, e Deus não resolve, mas o Salmo diz que Deus tira das profundezas do abismo. Mas você não sai do abismo, você não sai da situação que você está vivendo, o milagre não acontece, e aí você não entende. Primeiro você precisa aprender a orar. O segundo é você ter um compromisso com Deus. E se é um horário hoje, se você quiser mudar o horário de Deus amanhã, você tem que avisar para Ele: Senhor, não vem no meu banco amanhã, que eu só posso estar contigo 3 horas da tarde. Agora não pode. Aí depois, Senhor, amanhã só 5 da tarde. O que você quer com Deus, irmão? Você está dizendo para Ele que Ele não é importante para você. Você não tem compromisso com Deus. Mas se você disser: eu vou 5 da manhã, todo dia está contigo, Senhor, ainda que caiam os céus, Deus vai dizer para você, meu amigo Almir: esse cara quer mesmo um compromisso comigo. Esse cara aqui me considera a coisa mais importante na vida dele. Irmãos, nós oramos, mas que qualidade tem a nossa oração? Será que realmente Deus está percebendo o que está escrito no Salmo? O que está no íntimo do nosso coração? Ele lê logo. Está me dando o resto. Não sou importante para essa pessoa. Irmãos, segundo ponto, qual é? Horário. Tempo certo com Deus. Se você não dá conta de 1 hora, irmão, passe 15 minutos diário, mas que seja no mesmo horário. Você quer um milagre, irmão? O primeiro ponto é você deixar Deus começar a conversa com você. Apenas que Deus saiba que você está ali para quê? Para falar com Ele. Oi. Assim, você fala ali, eu percebendo que quanto vale a oração das 5 horas da manhã na igreja, entendeu?
Irmã, se não for 5, lá em Jerusalém tinha 3 da tarde, tinha 9 da manhã. Para alguns não dá 5 da manhã, não é verdade? Mas dá outro horário. O Almir não dá 5 da manhã de jeito nenhum. Mas tem gente que dá 10 da manhã, pode ficar 10 até 11, 12, não interessa. Irmão, primeiro determine um tempo para Deus, não para calar sua consciência. Cara, a gente assume os compromissos do trabalho da gente. Se a gente não assumir esse compromisso, o que é que acontece? É descontado da folha o salário é menor. Por que a gente valoriza mais esse tipo de coisa do que Deus? Quando a nossa maior necessidade é de Deus. Você, irmão, tem um problema, você tem uma dificuldade. Primeira coisa, nós devemos aprender o quê? A orar. E orar é deixar Deus falar depois ter o quê? Um tempo, um horário certo para isso. Tá? Todos os dias no mesmo horário. Lógico que vai ter um momento em que não. Pode ser que aconteça alguma situação que você tenha que dizer: Deus, como é que eu resolvo isso aqui? Olha, está impedindo, eu tenho que estar contigo, mas tem esse compromisso que se eu não for... Agora, isso não é a regra, isso é a exceção. Agora, se todo tempo, qualquer coisinha lhe tira de Deus, lhe tira da oração, Deus vai dizer: tem que mudar isso aí. Nada pode impedir, nada. Agora presta atenção, eu estou dizendo para você 15 minutos. Só que quando Deus começa a conversar com você, sabe o que começa a acontecer com você? Você começa a aumentar esse tempo, porque começa a ser prazeroso. Começa a ser gostoso. E aí você começa a fazer isso naturalmente. Você não é forçado. Você não é obrigado. Irmãos, vamos ser honestos, temos que botar a mão na consciência. Muitos de nós ajoelhamos, mas não é o que nós queremos. Não é por prazer. É por obrigação, é por peso de consciência. Acreditamos sim na oração, mas não praticamos corretamente a oração. E olha que nós temos culto de oração, não sei o que, ensinamos oração e ela não funciona. Desde quando você começa a conversar com Deus, quando Deus começa a conversar com você, o tempo vai crescendo. E os milagres vão acontecendo justamente porque Deus vai tomando de você aquelas coisas que não prestam primeiro. Quando você aprende a orar, Deus vai tirando da sua vida tudo aquilo que não serve para nada. Você começa esse programa aqui não me ajuda a crescer em nada. Sabe o que eu vou fazer? Vou orar. Aí você começa a gostar de passar tempo com Deus. Aí em vez de eu ia para ali me divertir à toa, mas não vale a pena. Eu vou ficar com Deus, vou passar tempo com Deus. Deus vai eliminando da sua vida tudo aquilo que não tem importância nenhuma, que só lhe prejudica, que não traz nenhum benefício para você. Sabe, as pessoas me procuram: eu quero orar. Eu não peço para ninguém deixar nada. Isso não é o meu papel. Eu procuro um horário que não vai atrapalhar o seu trabalho. Por quê? Porque imagina,
Seja deixar de cara o seu trabalho, algo importante para você, aí fica difícil. Mas tem outros momentos que não servem para nada, que você, quando você aprende mesmo a orar, você passa até a roubar um pouco do seu tempo de dormir. Às vezes você deixa de comer, sabe? Às vezes você deixa de se divertir, porque orar vicia, irmãos. Sabia disso, que orar vicia? E nenhum viciado entrará no reino dos céus, né? Precisamos aprender a orar. Os hinos, os salmos de Davi, eles eram verdadeiras orações. Fale, meu amigo Almir. Acredito que nós não devemos encarar nada como um sacrifício. Ele falou, misericórdia eu quero, não sacrifício. Não sacrifício. Essa é a verdade. Entendeu? Mas a verdade hoje é que a oração é um sacrifício para nós. Porque nós não aprendemos a orar. O estudo da Bíblia é terrível, não é fácil. Quer falar? Fala. Mas assim, às vezes a gente não manda no nosso desejo ou na nossa falta de desejo, né? E aí nem por isso eu vou deixar de orar. Então o que eu faço? Eu posso ser sincero com Deus e dizer, Senhor, eu não gosto de passar tempo contigo, eu não gosto de orar. Eu não sei o que dizer, é chato, me dá vontade de sair daqui, de fazer outras coisas mais interessantes. Mas eu quero aprender, então me ensina, me ajuda a aprender a gostar de estar na tua presença. Você não começa gostando de orar. Nessa forma que eu estou falando para você. Só que quando Deus se manifesta, isso passa a ser o que? Gostoso. Mas não quer dizer que no outro dia você já... Não. O que é que você quer? Experiência com Deus. Eu gosto de orar assim, ó. Lá no IAN tem uma pista de caminhada. Não sei se eu já falei para vocês. Eu boto o meu tênis, tá? Eu boto o meu short, né? Olha, eu sou tudo fortão, né? Você sabe, né? Eu boto a minha roupa de caminhada, boto o tênis no pé, boto o que mais na mão? O meu celular na mão, boto a minha Bíblia na mão e vou caminhar orando. Às vezes, quando eu chego na portaria do colégio, Deus já vem dizendo para mim, bom dia, Tom. Deus já vem me abraçando. Pensem no seguinte, naquele dia, quando ele chegou no jardim, Adão não veio abraçá-lo. Todos os dias que ele chegava no jardim, Adão vinha abraçá-lo, era o maior prazer de Deus. Mas naquele dia, Adão não veio. Irmãos, um dia que você não vá em oração a Deus, ele deve pensar do mesmo jeito que ele pensou com Adão. O que será que aconteceu com a Lívia? O que aconteceu com o Almir hoje? Por que ele não apareceu? Irmão, não importa o que tenha acontecido durante o dia, não importa o que você tenha feito, esse é um terceiro passo na oração. Aconteça o que acontecer, você pode ter cometido o pior pecado deste mundo, se existe isso. Vá lá com Deus, não deixe de orar. E vou garantir uma coisa para você. Você pode ter cometido o pior pecado do mundo. Se você for, Deus vai estar de braços abertos para receber. Não importa, irmão. Deus nos ama independentemente do quê? Das circunstâncias. Independentemente do que fazemos.
Sabe, infelizmente, não é a nossa realidade em casa, igreja. Nossos filhos erram, as pessoas erram conosco e nós nos afastamos. Com Deus é o contrário. Você erra e Ele não se... Quem se afasta é você, não Deus. Deus nunca vai se afastar de nós. E o salmista colocava nos seus salmos essas grandes verdades, para ele nunca esquecer disso. Então, por onde ele ia, ele cantava, ele ouvia, sabe, ele escrevia, porque ele queria eternizar estas verdades. Quando nós eternizarmos a palavra de Deus no nosso coração, irmão, nossa vida será muito diferente. Eu acredito que nós precisamos aprender a orar. Bota aí a música lá. Aquela. Ricardo, tem uma outra música para tocar aí? Não? O céu é Jesus, bota aí. Eu acredito que quando nós realmente, esse segredo pode assim não ter vindo de um milagre, mas esse é o segredo dos milagres. Se você aprender a orar de verdade, dedicar-se fielmente a Deus, você vai ver milagre.